Fala aí, galerinha. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui, tá, com mais uma aula sobre a Era Vargas. Na verdade, com essa aula aqui nós vamos finalizar, tá, esse primeiro momento que nós tivemos contato com esse nosso Getulinho. E a partir da próxima aula, nós já vamos estar estudando isso sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial. Assim que a gente entender as origens, as causas, e fomos avançando, né, com a guerra, nós vamos de novo retomar aqui em uma aula apenas para mostrar a participação do Brasil, tá? E como até Getúlio Vargas também dialoga com um desses governos, né? Fascistas aí, como ele tem certo interesse, até mesmo admiração por Hitler, né? Mas calma lá que tudo tem seu tempo e nas próximas aulas a gente volta nisso aí, beleza? Então vamos lá. Como eu organizei com vocês, o governo de Getúlio Vargas foi marcado por várias situações, vários momentos, né, totalmente importantes para a história do nosso país. A princípio, nós vemos ele entrando no poder por meio da Revolução de 30. Depois, né, aquele primeiro momento, ele é chamado de governo provisório, até que ele cria a Constituição, né? E a gente sabe todos os conflitos que teve, né, por conta dessa demora em criar essa nova Constituição para o país. E a segunda fase do governo dele, né, já é o momento da Constituição. Então é chamado de governo constitucional. E é o momento que ele vai ficar de 34 a 37, quando vai ter aquele conflito, né, aquela ameaça de um ataque aí, de um golpe de Estado comunista, mas que nós sabemos que foi algo criado e planejado pelo próprio Getúlio, né, para poder se manter no poder, né, como é chamado Plano Cohen. Então, pessoal, nessa aula nós vamos ver o que vai acontecer tanto no governo de Getúlio quanto no nosso país em um momento, tá, chamado de Estado Novo, quando ele vai governar de 1937 até 1945, beleza? Então, todo mundo aí com lápis e caneta na mão, porque esse momento aqui, pessoal, é muito importante para a gente entender e compreender as transformações que vão acontecer, principalmente, né, no setor industrial aqui do Brasil, beleza? Então, a gente pegando aqui essa noção e entendendo o pulo do gato, vai ficar fácil para a gente compreender esse principal momento que foi do governo de Getúlio, beleza? Então, todo mundo aí anotando, todos os slides que tem aqui são muito importantes e é, de certa forma, imprescindível que vocês tenham, tá, essas anotações no caderno de vocês para poder estudar para avaliação de bloco, avaliação subjetiva e, principalmente, né, pessoal, eu já cansei de falar aqui, a gente não estuda somente para poder ir bem nas avaliações, é para a gente entender, conhecer a história do nosso país, né, conhecer a nossa própria história. Mas, né, a gente percebe que vocês estudam também porque tem que fazer um vestibular, né? Muitas pessoas aí querem fazer uma faculdade, simplesmente para vocês passarem, vocês precisam ir bem nesse conteúdo, tá bom? Então, anota isso aí, não vê como algo obrigatório para você decorar, mas aprendam, tá? Não é difícil, é muito interessante até e é importante aí para todo mundo, beleza? Então, olha só, como nós percebemos, né, o desfecho do governo constitucional, né, a segunda fase aí da era Vargas, é marcado, né, por essa ameaça de um ataque comunista, né, uma ameaça aí de que os comunistas querem tomar o poder do Brasil, né. Então, o Getúlio Vargas ele vai fechar o Congresso, né. Lembra que ele vai criar aquele momento de sítio, vai ter toda aquela questão, né, com a ANL, né, de Júlio Prestes, e, né, o apoio que ele vai receber do AIB, né, que é os integralistas aqui no Brasil, né, o pessoal de extrema direita, tá, que era chefiado, vamos dizer assim, pelo Plínio Salgado. Tá? A gente vai perceber, pessoal, que esse levante integralista ele é um movimento, tá, de extrema direita, ultranacionalista, tá, e que apoiava Getúlio Vargas, tá bom? Após o Estado Novo, como, né, vai haver aí a extinção, né, de todos os partidos políticos, Getúlio Vargas também vai falar para Plínio Salgado e todos os integralistas o seguinte, cara, vocês são partidos políticos, não importa se vocês supostamente me apoiaram, se vocês esperam algo de mim,
eu simplesmente não quero nenhum partido político, não quero nenhum grupo, nada, vocês estão fora daqui. E teoricamente, pessoal, é, esses integralistas, eles tinham sim um pezinho em uma mão e quase que um corpo inteiro dentro do fascismo, tá? E Getúlio Vargas, é preciso a gente entender que, embora, né, ele estabeleça agora um regime bem autoritário, não é necessariamente um regime fascista. E é isso que distingue, tá, esse momento de uma ditadura, né, autoritária aqui no Brasil de, por exemplo, os regimes fascistas que estão acontecendo na Europa, beleza? Então, né, percebemos aí que nesse início, Getúlio, né, já fecha o Congresso, ele acaba com aquela Constituição que ele criou, né, em 1934, e ele vai então autorizar uma nova Constituição. Essa nova Constituição, ela vai ser formada, ou melhor, ela vai ser criada em 10 de novembro de 1937, e ela vai ficar conhecida como Polaca. Tá? Esse nome Polaca se deve à semelhança que tem com a Constituição da Polônia. Tá? Então, ela é uma Constituição inspirada aí, tá, nesse modelo desse país europeu, e tem como característica esse autoritarismo e principalmente a presença, né, tem como característica a concentração do poder na mão do executivo. E quem que é o chefe do executivo? Isso mesmo, o presidente. Tá? Então, veja só, é um autoritarismo dada a certas repressões e perdas de direitos, e também, né, é um regime bem autocrático, no sentido de ter um poder, né, enorme nas mãos de um único poder, né, que no caso aqui é o executivo. Então, né, a gente para perceber aí que Getúlio, né, desde o início, ele já tem algumas características, né, que ele demonstra como um governo autocrático, mas ele nunca, né, havia batido no peito antes e admitido que ele era assim, né, que o governo dele possuía essa forma. A gente percebe, né, que o Júlio Prestes, não, que o Carlos Prestes, ele havia, né, já percebido algum desses traços, tanto é que a intentona comunista, né, já meio que tentava combater um pouco esse autoritarismo que via surgindo no governo de Getúlio Vargas, mas naquela época, né, ele ainda não era visto aí como esse ditador que ele vai se tornar durante o período do Estado Novo, beleza? A partir desse momento, pessoal, a gente vai perceber que tem uma forte intervenção do Estado na economia. Mas veja só, essa é uma palavra que a gente costuma escutar muito hoje, né? E principalmente no que diz questão ao liberalismo econômico, né? Tipo, o Estado tem que se ausentar um pouco aí da economia e deixar com que as pessoas lidem, né, livremente com isso. Nós percebemos, né, que essa liberdade econômica foi um dos fatores que contribuiu para a crise de 29. Logo, né, essa decisão de Getúlio era um pouco associada nesse modelo, que precisava da economia ser tutelada pelo Estado, mas não somente isso. Desde o início, eu falando com vocês, que Getúlio percebeu a urgência para poder industrializar o Brasil. E vejam só, essa época, né, já na década de 30, o capitalismo ele é altamente competitivo. Então, o que isso significa? Vários países industrializados, tanto, né, Estados Unidos quanto países da Europa e até mesmo alguns da Ásia, eles competiam, né, entre si pela produção de determinados produtos, vamos supor. Né? E a gente sabe que para poder produzir produtos é necessário de maquinário. E esse maquinário é a pura tecnologia que existe de produção, certo? Então a gente entende que, como países que competem um com o outro, vão disponibilizar no mercado o maquinário que eles utilizam para poder fazer esses produtos. Logo, o Brasil, né, como ele entra tardiamente nessa industrialização, ele vai precisar, né, de maquinários. E esses maquinários não são os top de linha da época, não. São já, né, máquinas que são ultrapassadas. Mas mesmo assim, ainda valeu a pena para o Brasil, né, adquirir essas máquinas e iniciar seu processo de industrialização. Então, veja só, para poder industrializar, investir em indústrias, em uma alta produção,
era necessário que houvesse, então, um alto investimento. Um valor esse que, teoricamente, a burguesia do Brasil não dava conta, né, de suportar sozinha. Logo, né, a gente percebe que a própria burguesia do Brasil precisou caminhar, né, de mãos dadas com o governo de Getúlio Vargas para que eles pudessem fazer isso. Tá? Então, Getúlio ele vai agir como o Estado, né? O Brasil vai agir como um intermediador para poder conseguir empréstimo, tá? De bancos, né, internacionais para poder haver essa industrialização, tá? Então, o que acontece? O Estado atua como intermediário para poder pedir dinheiro internacionalmente para que esses jovens industrialistas aqui, né, do Brasil possam iniciar, tá, essa nova fase aí para o setor produtivo aqui do Brasil, beleza? Então vejam só, a gente vai perceber, né, novas fábricas agora estatais, mas calma um pouquinho, né, vamos ver essas características da nova Constituição. Vai ter então o surgimento do corporativismo, vai haver a proibição de greves. Isso, né, é até interessante a gente pensar, porque a CLT é algo, né, que vai ser consolidada em 1943. Esse momento, né, já do Estado Novo, né, quase que no final do Estado Novo. Vai haver também, tá, a eliminação da autonomia dos estados. Então, o que é isso? É mais uma concentração de poder, né, tanto do presidente quanto da capital. Então, né, os governadores, os prefeitos, né, e todos os outros políticos do país, né, não vão ter tanta autonomia para decidir e tomar decisões quanto aos governos locais, né, quanto aos governos dentro desses estados. Então, olha só, dentro, tá, do Estado Novo, vai surgir então o DASP, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público, tá? E também o DIP, tá? Todos esses nomes, pessoal, são muito importantes, tá? Vocês pelo menos se familiarizarem um pouco, porque são, né, algumas dessas siglas aí, alguns desses departamentos que marcam o período do Estado Novo, tá? Então vejam só, o DIP, tá, de 1939, é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele tinha como objetivo exaltar a figura de Vargas e também, né, de censurar qualquer outro meio de comunicação que faça um certo tipo de promoção contrária à imagem, né, do presidente. Então isso aqui é muito interessante para a gente perceber o quê? Uma das estratégias, só uma semelhança, utilizadas ali dentro do governo, né, nazista, né, na Alemanha, foi a questão da imprensa, né? Era uma autopromoção do regime, né? Do governo e principalmente, né, de quem estava como chefe daquelas políticas. No caso, a exaltação de Hitler, tá? Então, o departamento de propaganda ele era muito importante para poder fazer o quê? Para literalmente, né, entrar na casa das pessoas por meio da televisão, por meio dos jornais, tá? Por meio de revistas, por meio de panfletos e qualquer coisa que fosse interessante, né, para promover a imagem de Getúlio. E isso, pessoal, também caminha junto com o quê? As artes, né? As artes sempre foi um mecanismo, né, educativo, vamos dizer assim. Então, existia nessa época aqui já muitos artistas, né, que estavam, né, junto aí, associados ao governo e trabalhavam para a promoção, tá, da imagem também de Getúlio Vargas e do tudo que ele estava fazendo, beleza? Como eu disse para vocês, então em 1943 é consolidada as leis trabalhistas e é interessante a gente pensar, porque por natureza, talvez a ideia de uma ditadura, né, de um regime autoritário, simbolize também, né, uma completa perda de direitos, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe, né, que a consolidação da CLT ela já pega todas aquelas mudanças, né, das leis trabalhistas e agora amplia e define, por exemplo, 8 horas de trabalho, né, algumas espécies de seguros e tudo mais. Então não é porque o governo, né, ele era uma ditadura que, por exemplo, não vai haver essa consolidação dos direitos trabalhistas. Getúlio Vargas, o pulo do gato dele era perceber que para o país prosperar, ele precisava que a principal força de trabalho, né, que eram as pessoas aí, elas tivessem pelo menos o mínimo possível para poder se reproduzir. O que isso significa? Que eles tivessem um salário e o mínimo do direito possível
para poder comprar as coisas e ter uma qualidade de vida no mínimo decente, entenderam? Não é aquele wow e tudo mais, mas era o mínimo, pessoal, e nessa época o mínimo ainda era extraordinário, tá? Então a gente percebe que a partir dessas mudanças, dessas medidas, dessa, vamos supor, preocupação de Getúlio com o povo, né? E junto com o DIP, vai transformar Getúlio, né, naquele cara como, conhecido como pai dos pobres, né? E essa apelação, esse contato com os pobres, essa preocupação e esses direitos e tudo mais, vai garantir com que ele seja um governo populista, tá bom? Então ele consegue sim um apoio popular, tá? E é isso uma das coisas que garante tanto tempo dele no poder, inclusive, né, após o Estado Novo, a reeleição dele, né, já alguns anos depois. Bom, além, tá, pessoal, dessa intervenção, né, do Estado na economia, vai haver então o surgimento, tá, de estatais, que são essas empresas ou indústrias, né, ou companhias que pertencem ao Estado, tá? Mas muitas delas também têm participação de grupos de investimento, de pessoas privadas e etc. Mas nessa época aqui, tá, era do Estado. Então vejam só, a primeira delas aí, né, que eu selecionei para vocês, é a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Ela vai ter uma participação, pessoal, dos Estados Unidos, tá, em 1940, principalmente porque os Estados Unidos queriam garantir a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, né, produziam aí já algumas coisas que seriam utilizadas, né, para os fins bélicos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942 vai ter aí a criação, tá, da Companhia Vale do Rio Doce, né, uma companhia aí de mineração, tá bom? Vai ter a Fábrica Nacional de Alcális em 1943 e em 1945 tá a Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco, tá bom, pessoal? Além, né, daquilo que a gente já conversou como um todo, a criação, né, de todas aquelas indústrias localizadas em São Paulo, que tornou toda aquela região sudeste como especializada na industrialização. Então, param para perceber uma coisa. Do ponto de vista da geopolítica, né, da regional, com certeza, em vários momentos, né, a gente percebe mudanças de estado no que se refere a norte, centro-oeste, né, sudeste e tudo mais. Mas essa região sudeste que eu falo para vocês é, né, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa região ela vai se transformar o quê? Em uma região industrial, né, que vai passar a receber das outras regiões do país, como Centro-Oeste, Norte e Nordeste, aquela matéria-prima para produzir esses produtos industriais, entenderam? Então, essa região ela vai receber um alto investimento industrial, vai transformar muitos daqueles caras, né, da burguesia ali do café em jovens, né, industriais e começar a mudar um pouco essa perspectiva econômica do Brasil. Em partes isso é muito bom, né? Mas a gente percebe uma centralização também econômica nessa região, tá? Algo que até hoje não foi superada ainda. Quando a gente pensa em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? Junto com alguns estados ali do sul, são, né, a principal economia do país. Mas, né, alguns anos depois disso aqui, na década de 70 e 80, uma nova política nacional começa a descentralizar essa indústria, tá, somente ali no Sudeste, e começa a estabelecer indústrias em outras regiões do país. E é interessante a gente pensar que Anápolis, né, entra nesse contexto também, porque nós temos um polo industrial aqui que é bastante interessante, né? E olha só que legal, né? Os maiores polos industriais do Brasil é justamente Manaus, não é mesmo? E olha o quão distante ela está, né, desse eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Tá? Mas tudo isso aqui começou por conta dessa iniciativa de Getúlio, tá bom, gente? Uma reflexão que eu quero que vocês tenham no final sobre esse momento, tá, do governo dele, até o momento em que ele vai sair, né, quando nós retomarmos aí durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, é que eu não sei se era muito bem a estratégia dele, ou uma característica até da própria política nacional, mas essas mudanças propostas durante o seu governo, será que elas realmente teriam se tornado eficazes
ou teriam mudado a perspectiva econômica e até social do Brasil, caso ele não tivesse rompido com essa democracia? Eu jamais disse, né, que a gente deve viver em um regime antidemocrático, mas eu também jamais disse que a democracia ela é, em 100% dos casos, a melhor opção, né? Ou que ela é, no mínimo, justa. Mas cabe a gente pensar um pouco sobre isso. Será que se ele tivesse ficado apenas 4 anos no poder, será que o próprio governo, né, oligarca, não teria retornado? É muito difícil a gente pensar um e se, né? Mas é de certa forma também interessante e dá uma curiosidadezinha de saber o que teria acontecido se não fosse da forma como foi, tá? E se após ali 1934 ele tivesse sido reeleito, o que teria sido acontecido com o Brasil? Será que os outros presidentes teriam tomado e dado continuidade a essa perspectiva? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula, então, já vamos iniciar aí com a Segunda Guerra Mundial, algo que eu sei que é muito esperada por muitos de vocês, mas não se esqueçam, tem muito mais da história da humanidade do que somente a Segunda Guerra Mundial, beleza? Mas com certeza a gente vai trabalhar os principais aspectos dela. Muito obrigado aí, tá bom, gente? Como eu já disse, né, e vou reiterar, façam as anotações desses slides, são apenas, né, tópicos aqui, então tá muito de boa. Tá? E qualquer dúvida, manda no grupo e também escreva nos comentários aí do YouTube, beleza? Valeu, pessoal, até mais, viu? Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui nos comentários do vídeo e também quando eu fizer chamada lá no WhatsApp. Valeu, valeu!